Vamos acionar nossa equipe no Espírito Santo, a polícia do Espírito Santo ainda tentando ouvir as duas médicas que não atenderam o jovem de 16 anos que morreu à espera de atendimento. Esperou por 4 horas em frente a esse hospital e não foi atendido. Havia confirmação de um leito para ele, destinado, reservado para ele. No entanto, o que disseram as médicas, o que alegaram essas médicas, que não havia leito. Por 4 horas, esse atendimento foi negado e ele acabou morrendo depois de sofrer 3 paradas cardíacas sem esse atendimento, repito. Letícia Cardoso está conosco, até porque os nomes dessas duas médicas não foram divulgados ainda, não é, Letícia? A gente não sabe exatamente e elas ainda também não foram ouvidas pela polícia, né? Bom dia para você. Bom dia, Sheila, Megali e Ellen. Não foram ouvidas ainda, Sheila, nenhuma das duas médicas. Inclusive, elas estavam sendo esperadas por ontem. Confirmei há pouco com o delegado-geral da Polícia Civil. Elas estavam sendo esperadas ontem, acompanhadas com o advogado. Ele só disse o seguinte: a gente não espera ter que acionar a justiça para elas virem aqui prestarem depoimento na Polícia Civil. Segundo o delegado, 80% do inquérito já está concluído, faltando apenas ouvir essas duas profissionais. Segundo eles, os advogados alegaram que elas estão muito abaladas psicologicamente com tudo que aconteceu, mas que até o final desta semana elas vão comparecer à Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa para fazer prestar o depoimento, dar a justificativa delas do motivo delas não terem atendido o Kevin. Ontem também surgiu uma outra informação, Sheila, que foi por parte do secretário de Estado da Saúde, que também é o responsável pela gerência, né, de toda a saúde aqui do hospital, inclusive do IMABA, onde, infelizmente, o Kevin acabou falecendo à espera de 4 horas para ser atendido. O secretário foi bem claro: ainda que a unidade estivesse lotada, nesse tempo de deslocamento do Kevin, de Cachoeiro para Itapemirim para Vitória, ele já tinha vaga garantida para ele no leito de UTI, até porque a remoção só foi autorizada quando o leito foi liberado, segundo o secretário. E o secretário explicou ainda o seguinte: se por um acaso, nesse tempo de 2 horas e meia de deslocamento, acontecesse alguma urgência ou emergência e esse leito precisasse ser ocupado, tinham vagas em outras UTIs de hospitais aqui da Grande Vitória, inclusive de hospitais onde o Estado compra leito particular. Fato que não aconteceu. Segundo o secretário, no momento que o Kevin chegou e a equipe de paramédicos acionou a secretaria com a entrada de que ele estava aguardando, a vaga da UTI estava aberta para recebê-lo. O secretário alegou também que é inadmissível qualquer tipo de justificativa das médicas, até porque não havia superlotação, segundo ele, no hospital naquela noite e madrugada de sábado. Sábado para domingo foi durante a madrugada, na verdade, de sábado, já que ele chegou ao hospital por volta de 00:30. E o delegado geral da Polícia Civil, ele que assumiu esse acompanhamento, essa investigação, ele falou, depois de ouvir diretores do hospital, a enfermeira-chefe do hospital, que ficou em contato direto, somente ela, pelo menos por 3 vezes, a equipe da saúde, né, que estava nessa ambulância, uma equipe de paramédicos, era uma ambulância UTI, ou seja, ela estava com médico e enfermeira-chefe. Por pelo menos de 2 a 3 vezes, eles chegaram a entrar dentro da unidade para pedir o posicionamento dessas médicas. E um detalhe, Sheila, essas médicas, elas não eram apenas plantonistas do hospital, elas são médicas plantonistas, intensivistas e especialistas em situações como a do Kevin. Por que o Kevin foi para essa unidade? Aqui em Vila Velha, não foi para o outro hospital aqui da Grande Vitória, porque ele estava com problema renal e uma dessas médicas era nefrologista, nefrologista, segundo o delegado, depois de colher depoimento das pessoas envolvidas. Ele continua aguardando o posicionamento dela. E o questionamento é: por que o Kevin não foi admitido, como ele contou ontem aqui para a gente durante a entrevista na Band News? Agora, é impressionante, né? A gente tem um trechinho, mais algum trechinho do que disse o delegado? Vamos ouvir aqui, então, o que disse o delegado. Vamos lá. Existem pessoas que têm o poder de decisão e o poder de decisão estava nas mãos das médicas. O hospital dava total condições, né, de receber o menino, porém, as médicas que tinham o dever e o poder de decidir. Ela estava ali naquele momento. Né? Eu quero saber dela por que ela não tomou essa decisão, por que ela não fez, né? Por que ela não entendeu a gravidade do fato. Não dá para compreender. Tantas as perguntas. Não dá para compreender. E elas têm de responder. Deveriam ontem já ter se manifestado.
né? Se são médicas, se de fato tem lá, aliás, quando a gente fala de honrar diploma, né? Caramba, é claro que a gente precisa aguardar uma investigação, compreender se é que é possível o que aconteceu, quais foram as circunstâncias, mas tudo encaminha para a negligência. Não tem como a gente imaginar que tenha acontecido outra coisa. As condições de trabalho são difíceis? São para todos os médicos, para profissionais de saúde diversos no país inteiro. Mas não eram naquele momento. Não é argumento. Naquele momento. Tinha leito reservado. Tinha leito, né, tinha UTI. Ok, pode ser uma situação constante, a falta de equipamentos, as longas horas, as longas jornadas. Nada pode ser argumento para isso, mas nada pode ser usado como argumento. São tantas as perguntas. A diretoria do hospital não tinha ninguém ali, não tinha ninguém da chefia. Houve algum tipo de confusão envolvendo a família, o que também não justificaria. Nada, né? Se entrou algum tio revoltado lá, batendo na mesa, ele tem toda a razão de fazê-lo, porque o sobrinho não está sendo atendido, ou uma mãe, ou um pai. Nada disso justificaria. E como a gente não sabe quem são as médicas, a gente não tem nem como saber se elas têm algum histórico nesse sentido, a gente só fica com perguntas. Perguntas, aguardando as respostas. E o pouco de informação que a gente tem, não é, Letícia? Nos leva a cada vez mais acreditar que houve negligência, o que elas se negaram a atender por omissão de socorro, porque uma intensivista, você falou aí, uma delas é intensivista, ou seja, tem uma especialização para atendimento em UTI. É muito específico, minha gente. É uma formação específica. A outra médica é nefrologista, que também poderia ter auxiliado no caso do Kevin. Então, é impressionante que até aqui a gente tenha tantas perguntas e tão poucas respostas. É claro, é recente? É recente. Sheila. Mas alguém morreu disso. Um adolescente morreu sem esse atendimento. Pois não, Letícia, desculpa. Sheila, só complementando isso mesmo que você falou, o Kevin, toda a remoção dele foi montada para ele ser entregue para essa médica, porque ela é nefrologista, e ele estava com um problema muito sério do rim. Segundo o próprio secretário estadual de saúde, até mesmo a necrópsia está em andamento, possivelmente ele teve uma infecção muito grave dos rins, e isso foi paralisando os demais órgãos, no entanto ele teve 3 paradas cardíacas. E ontem, conforme a gente foi apurando durante todo o dia aqui na Band News, com o delegado-geral da Polícia Civil, mais tarde com o secretário secretário de saúde aqui do Espírito Santo, a gente comentava um com o outro que falei, gente, cada declaração das autoridades, tanto da polícia, tanto da saúde, da autoridade que gere aquele hospital, a situação só piora, os argumentos só pioram, porque não há justificativa, pelo menos cabível. O secretário foi muito claro ontem, ainda que nesse espaço de 2 horas e meia, onde a vaga do Kevin já estava separada, se ocorresse um grave acidente, com várias vítimas dando entrada no Hospital Infantil de Vila Velha, era obrigação dessas médicas ir para regularização de vaga e solicitar vaga em outro hospital, porque tinha vaga em outros hospitais aqui da Grande Vitória. Mas pegando isso que você falou, Sheila, ele só foi para essa unidade porque lá tinha essa médica nefrologista e ele precisava de um atendimento de urgência e emergência de um nefro, obviamente, que ia colocá-lo e acompanhá-lo na UTI desse hospital. Só frisar uma coisa aqui importante, porque estão chegando algumas mensagens, estou olhando, e o pessoal diz assim, mas por que vocês estão preservando? Nós não estamos, não somos nós que estamos preservando os nomes dessas médicas. Esses nomes não foram divulgados por toda a investigação do caso. Exatamente. Entendo, de um lado, o fato de que, assim, você não sabe o que aconteceu, então você vai ter que fazer ali uma investigação, né? Você não julgar previamente, mas não gosto, mas tenho que concordar com o argumento que o Megali trouxe à tona, né? Se fossem 2 enfermeiras, estariam sendo tão preservadas assim? Auxiliar duro, de enfermagem, eu também técnica não de gosto. enfermagem. Eu não gosto realidade desse do tipo Brasil. de comparação, porque você está comparando com alguma coisa que não aconteceu. Isso, exato. Mas Mas eu- é a Mas o realidade do histórico nos Brasil. mostra isso, né? A gente mora num país que tem esse histórico, infelizmente. Sim. E a gente não quer cometer nenhum julgamento apressado, nenhuma injustiça, mas olha, a minha mente vaga lá longe e eu não consigo imaginar uma hipótese que seja favorável a essas médicas. Por isso que elas têm que ser ouvidas para ontem. Claro. Agora, Letícia, o diretor Ô, clínico Megali, do hospital... Desculpa. o diretor clínico do hospital, ele também diz que são as médicas as responsáveis. Qual é a responsabilidade dele, que na ponta é quem responde por aquilo que acontece dentro do hospital, não é? Sim, Sheila, ele no próprio sábado, o diretor clínico e a enfermeira-chefe, que estava aí pegando o seu gancho também, Megali, o delegado explicou ontem pra gente que a enfermeira-chefe que estava nesse hospital ontem, em nenhum momento
ela contradisse do caso de que a unidade não estaria disponível para atender ao Kevin, mas ela precisa de ordem superior, e a ordem superior que ela estava lá, que ela tinha, eram das duas médicas. Ela não podia tomar a decisão por si de deixar aquele rapaz entrar, dos paramédicos entrarem com ele. O diretor Sheila, ele prestou depoimento no próprio sábado ao delegado-geral da Polícia Civil, além de ir pessoalmente também, enquanto diretor da unidade na Polícia Civil, e registrar um boletim de ocorrência que, no caso dele, enquanto diretor, ele classifica que foi uma negligência médica o fato que aconteceu dentro da unidade, onde ele faz toda a gestão. Foi a explicação que ele dele, foi com base, inclusive, em ouvir funcionários, técnicos de enfermagem, enfermeira-chefe e esse diretor-geral do Hospital Infantil de Vila Velha, além, é claro, dos familiares e da equipe de paramédicos, que não eram só motorista, né? Geralmente, a transferência, quando vem do interior para cá, vem uma técnica de enfermagem, um motorista com paciente, não. Veio o médico, veio a enfermeira e um corpo técnico, porque o Kevin ele veio uma UTI móvel. Ele não veio em qualquer ambulância porque o quadro dele tinha muito cuidado, né? Então, todas essas pessoas prestaram depoimento no sábado, entre sábado e domingo. Só faltam as médicas. E respondendo a sua pergunta, mais uma vez, o diretor classificou como negligência médica o fato de não ter admitido, ou seja, não ter dado atendimento e colocado esse menino na vaga que estava destinada para ele de UTI, lá quando ele saiu de Cachoeiro de Itapemirim, aqui para Vitória. É isso, Letícia. A gente vai ter de aguardar. É claro que nós temos muita responsabilidade com aquilo que a gente faz. O linchamento público de nenhum profissional pode ser estimulado de maneira nenhuma. A gente vai precisar aguardar essa investigação. Mas está difícil de fechar essa história sem entender como negligência, sem omissão, não é? A gente precisa entender se o Kevin morreu de burocracia, morreu de negligência, morreu de omissão, morreu de erro, ou de uma soma disso tudo, como disse o Megali ontem, se ele morreu de Brasil.